Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso. Vou começar esse vídeo aqui de hoje comentando aí sobre a aprovação da BACT, né? Felizmente, esses contratos futuros de Bitcoin pela ICE, pela Intercontinental Exchange, foram aprovados aí. Os clientes, usuários dessa empresa vão poder aí operar com criptomoedas, inclusive na Bolsa de Valores de Nova York. Vou falar como é que isso pode impactar o Bitcoin, tá? Empresas aí, investidores institucionais, felizmente, até que enfim, agora vão poder entrar no Bitcoin e assim, vão poder comprar e vender Bitcoins. Isso vai causar uma certa interferência, isso vai ali meio que modificar o Bitcoin tal qual conhecemos hoje, tá? Isso vai tornar o Bitcoin cada vez mais descentralizado e menos ao controle das baleias, vai se tornar um pouco mais estável. Mas claro, né, eu também vou conter aqui alguns exageros que algumas pessoas falam que com esse tipo de lançamento da BACT, que as coisas vão se tornar da água para o vinho, vai se tornar as mil maravilhas do dia para a noite, e não é bem assim, tá? Vou falar também sobre o caso aí da Latras, quanto que parece que já está atrasando saques aí, e principalmente depois daquela medida tomada pela CVM de proibir a captação de novos clientes. E algumas pessoas poderiam ficar aí meio relutantes aí, ficaram pensando que a empresa pode de fato ser uma pirâmide financeira, como alguns alegaram, tá? Vou dar mais detalhes em relação ao caso para você ficar alerta, tá? Porque eu falei sobre a Atlas no vídeo passado, algumas pessoas acharam que estava falando bem da empresa. Não, eu estou sendo sincero. Se a empresa que cometeu algum tipo de fraude, algum tipo de ação que até agora não houve nenhuma comprovação, mas caso venha a ser comprovado que a empresa atuou de forma, atuando ali com esquemas Ponzi, atuando de forma fraudulenta, falarei aqui para vocês, tá? Vou falar sobre o caso aqui também do Bitcoin Banco, né? Porque segundo a coluna do Lauro Jardim no Globo, segundo a própria coluna do cara, existe a possibilidade do Cláudio Oliveira estar fugindo para a Suíça. Exatamente, o cara pode ir embora do Brasil para a Suíça, e a gente sabe que a situação do Bitcoin Banco não é lá das melhores desde maio. Mês que vem vai completar aí 4 meses que a empresa bloqueou saques. E enfim, a situação não está muito boa, e caso o cara fosse para a Suíça e de fato até não voltasse, olha, a situação aí seria de perda total. Tá, eu vou falar aqui o que eu acho em relação a isso, vou falar que se eu acho que isso é verdade, ou se é uma fake news, se é um exagero. Então já viu que esse vídeo aqui tá muito interessante, né? Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou sobre as outras notícias que eu falei aqui, o resumo, fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender. E para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, pessoal, você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, tá? Já vai logo dando like também e compartilhando o vídeo. Se você quiser entrar em contato comigo, o link do WhatsApp, né? O link melhor dizendo, do Instagram, do grupo do Telegram de discussão e também do número do WhatsApp do canal estarão aqui embaixo na descrição. Agora vamos começar comentando aqui sobre esse lançamento da BACT, né? Porque felizmente saiu. Essa história da BACT vai fazer 2 anos desse tipo de novela que, vai sair tal mês, mas foi bloqueado, não, mas vai sair mês que daqui a 2 meses, vai sair ano que vem, enfim, ficava aquela ladainha, aquela história, até que veio ali a última medida, que foi a postergação e que não tinha nenhum tipo de data fixa. Só que agora parece que meio que em cima da hora os caras resolveram esse problema aí. E assim, deixando muito bem claro aqui, não é uma opinião, é um tipo de tese que pode ser verdade, tá? Que esse tipo o tipo de contratos futuros com BACT possa ser que não influa em nada no preço. Tá? Ficou surpreso? Exatamente. Muitas pessoas aí acham que o preço com o lançamento da BACT possa novamente atingir novos recordes do Bitcoin. E assim, até agora não há nenhum tipo de comprovação que de fato isso vá surtir esse efeito. Que essa atitude aqui, essa aprovação aqui dos contratos futuros vai de fato aí meio que impactar positivamente no preço do Bitcoin. Rodrigo, por que você fala isso? Olha só, porque não se esqueça, tá, que os últimos contratos futuros que foram ali aprovados, inclusive na Bolsa de Chicago, isso no final do ano passado, e também quando os ventos sopravam aí positivamente para aprovações sobre novos contratos futuros em bolsas de valores, o Bitcoin acabou caindo. E justamente naquela época, alguns analistas, alguns portais de notícia falaram que a queda do preço do Bitcoin estava atrelado justamente à divulgação aí de contratos futuros com Bitcoin, que os investidores não queriam o Bitcoin no mainstream. E justamente depois, quando houve ali o cancelamento de alguns contratos, o Bitcoin voltou a subir de novo. Claro que pode ser uma grande coincidência. Na minha opinião, eu acho que esse tipo de contrato futuro, tá? Eu acho que não tem nenhum tipo de interferência diretamente positiva ou negativa, tá? Então acho que é meio que irrelevante. Claro que esse tipo de medida
pode trazer aí investidores institucionais. Isso aí não é um dado para você ignorar, tá? Mas caso isso aconteça, isso vai ser para o futuro, não é para agora, tá? Claro que tem a questão ali da especulação, né? É algo que pode acontecer para o futuro, pode provocar aqui um impacto negativo ou positivo no Bitcoin. Mas eu acho que algo de concreto, de fato, algo sustentável não tá para acontecer agora. Se esse tipo de medida tiver para surtir efeito, vai ser coisa de 2 anos. Olha só o que eu tô falando, tá? Mas, claro, isso aí é uma medida excelente, tá? Vai permitir que novas pessoas aí, principalmente aí no mercado tradicional, que tem aí algumas restrições, como por exemplo no caso lá de Nova York, né? O estado de Nova York aprovou aí a BitLicense, né? Aquele tipo de medida regulatória ali no estado de Nova York, que meio que proíbe, digamos assim, quase uma proibição total das pessoas ali operarem com criptomoedas. As regras ali muito exigentes ali, principalmente para as empresas de criptomoedas. Então acabou meio que promovendo a fuga da indústria criptográfica que quisesse ali atuar no estado de Nova York. E esse tipo de medida aqui, já que as pessoas vão poder meio que operar com Bitcoin na Bolsa de Valores de Nova York, a Nasdaq, isso aí pode meio que, digamos assim, tirar um pouco daquele poder da BitLicense. Então isso é excelente, tá? E claro, também empresas entrando aí no ramo, nem que seja isso aí há 2 anos, isso aí também é muito bom, tá? Eu também fico contando aí com esse tipo de medida que de fato aí se traduz em realidade, porque às vezes uma especulação só fica na especulação. A gente fica contando com aquilo e nada daquilo acontece. E também vamos torcer aqui que esse tipo de regulamentação, esse tipo de levar o Bitcoin ao mainstream, levar o Bitcoin ao establishment, não promova aí uma fuga de capitais, principalmente daqueles criptoentusiastas mais ortodoxos, digamos assim, e que aquela tese ali, de fato, de que o Bitcoin, quando for ali aprovado os contratos futuros, caísse, né? Porque algumas pessoas chegaram até a aventar esse tipo de possibilidade. Tomara que esse tipo de possibilidade não aconteça de novo. Se não acontecer de novo, prova que foi uma coincidência muito grande que aconteceu no ano passado. Mas, lembrando, se o preço do Bitcoin sofrer novas quedas aí e não tiver nenhum tipo de motivo que a gente possa dizer, possa elencar como possível causador, aí a gente pode novamente considerar aqui esse tipo de contratos futuros não como algo positivo, mas como algo negativo aí para o preço da moeda, tá? E assim, alguns falaram, não, mas o Bitcoin passou a subir depois do anúncio desse tipo de contratos futuros. Mas olha só, você já viu o Bitcoin como é que tá hoje? Já tem queda. Então, eu acho que diretamente a ação sobre o preço do Bitcoin, essa medida não tem, e se tiver é algo passageiro, tá? De fato, a ação concreta é só lá para frente. Mas, deixando essa notícia de lado, vamos falar aqui sobre a Atlas, quanto tá fazendo atraso aí nos saques. Isso é muito perigoso, isso aí é para deixar um alerta aí para a rapaziada que investe nessa empresa, tá? E claro que até hoje a Atlas Quantum não tem características que meio que torne ela uma empresa próxima das pirâmides financeiras, mas isso não quer dizer, isso não significa que a empresa não seja uma. Tá? Uma coisa é a empresa não parecer ser uma pirâmide financeira, outra coisa é não ser comprovadamente. Tá? E isso, como já falei no vídeo anterior, para vir ali comprovar que de fato a empresa não seria uma pirâmide, teria que ser feita ali a auditoria externa por uma empresa independente, coisa que não aconteceu até hoje, que os caras só ficam na enrolação. Já foi até prometido aí meio com auditoria, mas nada comprovado até agora. E acontece o seguinte, depois daquela proibição de captação de novos investidores, a empresa passou aí meio que a atrasar os saques. Tá? E já houveram 20 reclamações, tá? Desde aquela medida até agora. E assim, a empresa respondeu todos os clientes ali que estavam insatisfeitos, tá? E assim, falaram que os saques, né, solicitados foram aí transferidos, que tem aí um prazo de 2 dias, porém, algumas pessoas sempre falam, olha, o Bitcoin necessita ali de um certo número de confirmações, e após aquelas confirmações, o Bitcoin já é enviado, já é emitido, então não precisaria desse prazo de 2 dias, que de fato é muito estranho, tá? Então, 2 dias para a pessoa transferir o Bitcoin, isso levanta aí suspeita, e por isso que eu falo, tem que ficar alerta com essa empresa aí, não somente com essa empresa, com qualquer empresa aí, em que você coloque dinheiro para você fazer operação com o seu dinheiro. Olha, isso é muito perigoso, tá? Eu sempre falo, o melhor operador que pode existir para o seu dinheiro é você mesmo, porque você sabe onde é que está indo, você tem aí todos os dados, e assim, a Atlas Quantum não é transparente, como eu já falei, de fato aí isso gera aí muitas dúvidas, isso gera aí muitas discussões
polêmicas. Antes eu até meio que achava que a Atlas não fosse, mas mediante que essas notícias de atraso de pagamento, mediante esses deslizes aí, que pode ser de fato algum tipo de ingerência administrativa da empresa, mas isso já levanta um alerta muito grande. Eu não tenho nenhum dinheiro na Atlas Conto, também não recomendaria você ter, tá? Os caras falam que fazem arbitragem automatizada, né, que por meio de um robô faz ali compra e venda de Bitcoin e sai no lucro. Mas a questão é o seguinte, a arbitragem pode parecer algo muito simples, mas não é tão fácil quanto parece. Tem que ter ali o momento certo de comprar e de vender, se demorar muito o preço acaba derretendo, então você tem que ter ali alguns gatilhos para que você não perca dinheiro. E outra coisa, a questão da escalabilidade é muito importante nesse caso aqui. Então é a mesma coisa de como eu já falei, né, de você vender bala no sinal. Você vender uma bala é fácil, você vender 1000 balas é difícil, por mais que você monte uma equipe. Então nesse caso aqui, é a mesma história. Então a questão da escalabilidade impacta sim nas operações da empresa e é algo para você ficar alerta aí, porque você pode futuramente aí ser, possivelmente, né, caso isso aqui se comprove a pirâmide, ser ludibriado e ter seu saldo aí roubado, né, pode não ter seu dinheiro de volta, beleza? Pois bem, vamos falar também sobre a empresa Bitcoin Banco, né, que também já está com saques atrasados. Essa sim está com saques atrasados de verdade, tá? Isso já está sendo comprovado aí desde maio desse ano e vai fazer 4 meses que a empresa aí tá com esse problema. E foi aventada a possibilidade, tá? Eu faço questão aqui de abrir esses parênteses aqui muito grandes, porque não houve nenhum tipo de confirmação pelo próprio dono da empresa, tá? Isso aí não é nenhum tipo de certeza. É uma possibilidade aventada por um colunista de jornal O Globo, tá? Que o Cláudio Oliveira, que possui cidadania suíça, poderia estar indo embora para a Suíça, tá? E claro que, mediante a situação tão degradada da empresa, isso não é uma notícia nada boa. Isso pode significar aí meio que uma debandada, uma fuga para outro país. E assim, não vou nem comentar aqui sobre a situação da empresa, porque não tem mais nem o que comentar. A maioria de vocês já deve estar sabendo quase todas as notícias referentes à empresa, então seria aqui meio que um tempo perdido aqui eu ficar comentando sobre isso, tá? Mas a questão é o seguinte, de fato existe essa possibilidade do Cláudio Oliveira fugir para fora do país? Sim, o cara tem um avião próprio, tá? O cara tem aeroporto próprio, o cara tem cidadania de outro país. Condições perfeitas aí para ele se livrar da jurisdição brasileira, caso de fato aí o processo ganhe o processo vá andando na justiça e ganhe novos contornos. Claro que ele conseguiu ali uma grande decisão na justiça quando teve ali os carros de luxo liberados, tá? Que de fato não seria tão baratos assim e poderia ali meio que produzir um dano financeiro para o dono do Bitcoin Banco. Mas, olha só, isso aí foi uma decisão. Tem outras decisões aí, que inclusive estão em andamento na justiça, que não são nada favoráveis em relação ao Cláudio Oliveira, e o cerco pode fechar para ele sim. Tá? E eu creio sim que ele pode ter a possibilidade de ele fugir do país, caso a coisa, de fato, progrida, avance bastante. Mas até agora não há nenhum tipo de confirmação, tá? Nenhum tipo de confirmação pelo próprio Bitcoin Banco, ou então de alguém próximo ao Cláudio, de que ele vai sair do país. E assim, esse tipo de situação em relação ao Bitcoin Banco está manchando muito a imagem das criptomoedas. Tá? É tanto que alguns portais aí de notícia, não sei se de forma completamente mau caráter, por falta de informação, está publicando aí, está vinculando esse tipo de possível golpe do Bitcoin Banco às criptomoedas ao Bitcoin. Como a gente vê aqui em alguns jornais, como o Jornal da Jovem Pan, o Jornal da Manhã da Jovem Pan, teve também algumas publicações no site Valor Econômico. Enfim, os portais aí de notícia estão meio que imputando esse tipo de possível golpe, essa suposta fraude ao Bitcoin. Coisa que não tem nada a ver. Uma coisa é o meio por qual você pode ali promover uma fraude. Outra coisa é a empresa que está ali por trás, ou a pessoa que ali está ali por trás promovendo aquela fraude. Não estou dizendo aqui que o caso do Bitcoin Banco é uma fraude em si, tá? Eu sei que algumas pessoas podem falar, Rodrigo, mas o saque tinha atrasado. Mas enquanto não tiver nenhuma prova que aquilo de fato seja uma fraude, seja de fato ali um tipo de roubalheira que lesou aí muitas pessoas, não posso sair afirmando categoricamente. Posso falar que há uma suspeita, isso é verdade, de fraude que existem, ações na justiça, e se eu fosse você e tivesse condições e tivesse tempo livre, eu também entraria, tá? Porque eu vejo essa situação cada vez mais degradada e, assim, eu creio sinceramente que não vai se resolver. Pois é, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.